Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Esta é a nossa live Orai Sem Cessar. Vamos iniciar orando. Senhor, nós lhe rendemos graças por mais esta transmissão. Peço a tua bênção sobre cada irmão, cada irmã aqui assistindo. Peço também, ó Pai, a tua iluminação no estudo da tua palavra e que o Senhor nos ouça nos momentos de oração. Pai eterno, confessamos a Ti os nossos pecados e as nossas falhas, suplicamos o Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Então, a você que está chegando agora, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa live Orai Sem Cessar. E vamos lá, hoje, dia 11 de setembro, sexta-feira, 11 de setembro de 2020, e o 11 de setembro é marcado por uma data triste, né? Há 19 anos atrás, nós tivemos aquele ataque terrorista às torres do World Trade Center nos Estados Unidos, né? E esse evento mundial, esse evento que afetou o mundo todo, né? Nos trouxe à tona uma face terrível do terrorismo. Então, uma data a se lamentar tantas vítimas por causa da intolerância, do fanatismo religioso, de uma falta de compreensão tremenda, né? De uma desvalorização da vida, né? Então, uma data triste a ser rememorada pela humanidade no que tange a fazermos o possível para evitarmos terrorismos e fanatismos, né? Porque veja que terrível aqueles atentados, o que tinha a ver com as questões político-econômicas entre aqueles países, as, as vítimas, os trabalhadores, homens e mulheres ali nas torres do World Trade Center, os passageiros dos aviões sequestrados, o que as aeromoças, o que os comandantes do avião têm a ver com questão política, ideológica e etc. Né? Então, o terrorismo e o fanatismo religioso parece-me que andam de mãos dadas nesse sentido. Então, uma data para sempre pensarmos nisto, né? E refletirmos enquanto seres humanos. A gente nunca pode subestimar a nossa capacidade para fazer aquilo que é mal, aquilo que é ruim. Então, que o 11 de setembro seja um memorial para melhorarmos enquanto seres humanos, maior valorização à vida. Então vamos lá. Hoje o nosso estudo Atos, capítulo 11, versículos de 27 até o 30. Atos 11, de 27 a 30. Atos 11, de 27 a 30. Finalzinho do capítulo 11. Diz assim. Eu vou ler o versículo e já faço o comentário, assim a gente ganha um pouquinho de tempo. Versículo 27. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Então, olha que interessante, né? Alguns cristãos, né? Alguns judeus cristãos vão até Antioquia também, né? E essa identificação enquanto profetas pode ter duas designações, né? O profeta no estrito senso, né? Como nós vemos no Antigo Testamento, ou o profeta num sentido mais amplo, como aquele que proclama o Evangelho. De qualquer maneira, parece-me que a Escritura encerra o ministério profético, como era no Antigo Testamento, com João Batista, sendo João Batista o último profeta naqueles termos estritos lá do Antigo Testamento. Mas, de qualquer maneira, Lucas nos indica aqui que alguns profetas descem até Antioquia, vão de Jerusalém até Antioquia. E como o termo grego é profetai, então é profeta mesmo. Não é uma. Seria essa a tradução. Bom, então veja a importância da comunidade cristã de Antioquia recebendo visitas, né, de outros cristãos e de líderes, mestres, profetas cristãos de Jerusalém. Apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio
nos dias de Cláudio. Bom, vamos primeiro apontar as questões que são mais simples do texto, e depois a gente volta naquilo que vai demandar um pouco mais de atenção. Então, há uma previsão por parte de Ágabo, um destes profetas, que faz uma revelação, que traz uma previsão divina de algo que iria acontecer, no caso, uma escassez que sobreviria sobre todo o mundo. Note-se o mundo conhecido aqui, então pode pensarmos em Império Romano, nessa ideia de mundo, qual sobreveio nos dias de Cláudio. O historiador judeu Flávio Joséfo realmente registra que houve uma escassez no reinado de Cláudio. Quem foi Cláudio? Cláudio foi imperador romano, depois de Calígula. Depois que Calígula é assassinado, Cláudio assume, né? Tibério, Cláudio, César, Augusto Germânico era o nome dele. Olha que nome, não. Tibério, Cláudio, César, Augusto Germânico. Conhecido como Cláudio. O termo Cláudio quer dizer manco. E segundo os historiadores, né, inclusive um chamado Suetônio, um historiador romano, o Cláudio era manco e gago. Então, e o termo Cláudio quer dizer manco, né? Literalmente o termo Cláudio, de Cláudios, se fala claudicante, mancando, né? Então, o Cláudio quer dizer manco ou coxo. E os historiadores vão dizer que ele era manco e gago. Como qualquer outro imperador romano da sua época, acabou sendo assassinado depois por motim, né? É trágico, né? O Império Romano ali, pelo menos esse grupo aí desde desse começo aí da era cristã até um pouquinho antes é trágico, né? Depois até Nero ali, o negócio é complicado, é um tal de traição, de assassinato, né? Parece que o fim dos imperadores era acabar sendo morto por alguma coisa, por algum motim, por algum assassinato, né? O negócio não era brincadeira. Então, que essa geração dos imperadores Júlio-Claudianos aí, desde Júlio César, o negócio foi complicado. Mas então, essa situação histórica é verídica, né? O Cláudio foi imperador romano de 41 a 54 da era cristã. E há esse registro que realmente houve fome, que houve um período de escassez na região da Judéia, ali da Palestina, nesta época do reinado registrado, do Império de Cláudio, registrado por Joséfo. Então, realmente acontece esta previsão que o profeta faz. Os discípulos, versículo 19, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Olha que interessante, né? A ênfase do texto sobre o cuidado que os cristãos gentios têm agora com os cristãos judeus, com os cristãos da Judéia, diante desta escassez que eles estavam enfrentando. Eu gosto dessa colocação, né? Os discípulos, os cristãos lá de Antioquia, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Isso lembra-me uma frase do Karl Marx, naquela obra que ele escreve, Crítica do Progresso, Crítica do Programa de Gotha, né, de 1875, que ele fala, né, que cada um dê conforme a sua capacidade e cada um receba segundo a sua necessidade. Eu não sei se Marx tinha conhecimento dos escritos de Atos dos Apóstolos, né? Mas polêmicas e ideologias políticas à parte, né? Parece-me que não inventou a roda, né? Esse princípio já era um princípio bíblico e registrado em Atos não somente uma vez. Então é óbvio que o socorro que eles enviam, colocando essa situação, cada um conforme as suas posses, significava que cada um conforme a sua possibilidade enviava recurso financeiro para ajudar os outros. Então não era uma renúncia total e etc. Né? Então o princípio bíblico é conforme a capacidade de cada um, conforme as suas posses, eles enviam esse socorro. E que
ato generoso, nobre, né? Esse amor, esse cuidado dos cristãos gentios, dos cristãos estrangeiros, com os cristãos judeus diante desta necessidade. Então, esse apoio que começa naquela pequena comunidade ali entre os judeus, aquela sociedade e aquela comunidade cristã que dividia suas posses, que quem tinha muito vendia para que todos pudessem ter, né? A equalização social, falei bastante sobre isso, principalmente quando nós estudamos os sumários anteriores, né? Os resumos anteriores lá de Atos 2 e Atos 4. Agora nós temos aqui uma extensão disso, né? A igreja de Antioquia, os irmãos e irmãs daquela comunidade enviando recurso financeiro para ajudar os necessitados da igreja da Judéia e da Palestina, de Jerusalém e etc. Então, maravilhoso, né? Então, esse âmbito de cuidado, de apoio, deve ir para além da questão local. Então, nós não podemos pensar que a nossa ajuda deve ficar num plano somente local. Tendo condição, nós precisamos socorrer aqueles cristãos que também estão distantes. No início do ano, a Igreja Presbiteriana de Blumenau enviou uma oferta aos irmãos lá em Belo Horizonte, que foram muito afetados, e cidades circunvizinhas, que foram afetados pela chuva, né? Nós fizemos uma coleta, complementamos um pouquinho do caixa da igreja e enviamos aos cuidados do reverendo Jeremias Pereira, pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, e aquilo foi usado para socorrer as vítimas das enchentes, inundações, deslizamentos lá em Minas Gerais. Então, é bacana isso. A gente tem esta obra em âmbito local, socorremos os irmãos da nossa comunidade, do nosso entorno, de dentro e de fora da igreja, mas havendo necessidade e tomando conhecimento, conforme as nossas posses, as nossas possibilidades e capacidade, enviamos aos necessitados. Então é muito bacana e importante essa dinâmica de socorro e apoio. Talvez essa seja a ênfase do texto. Bom, agora vamos voltar aqui a uma questão que pode ser polêmica ou não, depende do seu ponto de vista, né? Primeiro, a presença de profetas fazendo previsões depois de João Batista, inseridos na igreja aqui dos gentios, na comunidade cristã do Novo Testamento. Então surgem duas hipóteses, duas leituras. Tá? Uma possível que admite que, de fato, existiram e ainda existem nos dias de hoje homens e mulheres com esta, vou dizer dom, porque parece-me que não há uma especificidade que seja um carisma, um dom específico, uma listagem de ministério. Então, vou dizer alguém com esta capacitação que Deus dá de fazer uma previsão de algo que ainda não aconteceu. Então, há quem afirme categoricamente, entre estas escolas que afirmam isto, estão os nossos irmãos pentecostais, neopentecostais. Inclusive, nós temos muitos teólogos sérios no meio pentecostal. Do meio neopentecostal eu nunca estudei nenhum, então seria temerário da minha parte fazer qualquer comentário a teólogos neopentecostais. Sinceramente, não me lembro de nenhum agora, eu acho que eu nunca li nenhuma obra teológica neopentecostal, senão de teólogos tradicionais falando de neopentecostalismo. Mas de pentecostais, sim, né? Temos grandes vultos aí importantes da teologia das igrejas pentecostais históricas. Então, os pentecostais vão defender isto, que há hoje ainda essas pessoas, inclusive são chamadas de profetas dentro da própria comunidade cristã de raiz pentecostal, que recebem da parte de Deus esta capacitação de prever, de fazer uma previsão de algo que iria acontecer. Bom, nesse caso de Atos, vamos avaliar. Ágabo, que é identificado aqui, não faz uma previsão para alguém, mas fala de uma circunstância geral e global que afetaria todos. Então, veja, você não vai encontrar uma base, pelo menos nesse texto, para fazer uma defesa que Deus traz uma revelação ou uma previsão da sua vida por intermédio de outra pessoa. Esse texto fala que Ágabo faz uma previsão de algo que sobreviveria sobre todo o mundo habitado, conhecido. Vamos dizer aqui que o que ele conhecia era o mundo que o Império Romano tinha delimitado.
apesar de existirem outras tribos, nações, etc., separados desse antigo Império Romano. Mas que seja aqui do mundo conhecido como Império Romano. Então ele prevê algo genérico, não específico. Ele não fala algo de alguém, fala algo genérico, algo específico, algo que sobreviveria sobre todos. Então não podemos defender dentro desse texto que alguém traga algo referente à sua vida pessoal, à sua vida particular. Tá? Então há esta leitura. Alguns outros bons teólogos ficam no meio do caminho. Vão dizer que Deus, pela sua providência, pode sim usar um homem ou uma mulher, ou um sonho, ou uma visão, um êxtase, como foi com Pedro e com Cornélio, para comunicar algo a uma pessoa, mas que seria uma manifestação extraordinária, ou seja, fora do comum. Não seria algo ordinário, algo comum. Que dentro desse extraordinário, dentro de uma possibilidade extra comum, fora do normal, Deus, pela sua soberania, claro, pela sua comunicação e providência, poderia falar com alguém através de um sonho, de uma visão, ou fazer com que aquela pessoa tenha a capacidade de fazer uma previsão de algo que não aconteceu. Mas sempre em termos assim muito parecidos com o de Ágabo, não necessariamente algo recorrente à vida pessoal de alguém, mas um evento que afetaria muitas pessoas, algo nesse sentido. Tá? E há um grupo chamado cessacionista, entre eles dois expoentes importantes da Holanda, né? Abraham Kuyper e Herman Bavinck, dois grandes teólogos, né? Que defendem o cessacionismo, dentre outros teólogos, que entendem que o que aconteceu aqui com Ágabo e com esses profetas foi algo que se encerra depois. Foi algo para esta igreja aqui, que não tem mais hoje na igreja atual esta manifestação de profecias, de sonhos, de visões e etc. Né? Dizem os cessacionistas. Tá? Bom, tem muita informação, né? E às vezes isso até gera uma certa polêmica. Então, existem essas três concepções, que existe hoje sonho, visão, revelação, que Deus usa uma pessoa para falar contigo, de fazer uma previsão da sua vida ou de algo que vai por acontecer, né? Algo assim, um profeta, uma profetisa, etc. Há outros que defendem que não, que isso cessou, que isso acabou e não existe possibilidade nenhuma disso acontecer. E há o pessoal do meio do caminho, né? Falar, se Deus quiser, ele faz do jeito que ele quer. Bom, eu penso que o melhor viés possível é tentarmos ser o mais bíblicos possíveis. Né? Pensar numa frase que Lutero disse. Né? Lutero disse em uma das suas obras, para que Deus não enviasse para ele nem sonhos, nem anjos, nem visões, etc. Porque o que ele precisava, ele já tinha na Bíblia, na Escritura. E que se algum anjo ou visão, etc., falasse alguma coisa que já está na Bíblia, não precisa, porque ele já tem a Bíblia. E que se falasse fora da Bíblia, ele teria que descartar, porque a Escritura era a única fonte de revelação divina. Só a Escritura, um dos grandes princípios da Reforma. Tá? Então, eu acho bacana esse viés de Lutero. Já fui mais negacionista, já fui mais cessacionista na minha vida, em realmente achar que era impossível acontecer isso na igreja. Né? Mas daí, de qualquer maneira, eu estava dizendo que Deus não pode fazer. Imagina eu argumentando, Deus, está aqui o livro do Abraham Kuyper, aqui do Herman Bavinck, então o senhor não fala com ninguém aí por sonho, visão, revelação, não, porque o Herman Bavinck falou que, o Kuyper falou que acabou. Então, imagina, eu, miserável pecador, querendo impossibilitar Deus de fazer algo. Então, acredito que a gente deve avaliar à luz bíblica a coisa. Então, uma pessoa fez uma previsão. Tá, essa previsão é bíblica? Tem fundamentação? Essa pessoa tem uma consistência firme na escritura, embasado? Vem falar algo da minha vida pessoal. Primeiro eu questiono, se Deus tem que falar algo comigo, fala comigo. Por que ele tem que falar com outra pessoa aquilo que pensa de mim? E se ele vem falar alguma coisa para mim que já está na Bíblia, é o que diz Lutero, não preciso, isso já está na Escritura. Por que eu vou precisar de algo? Ou se fala alguma coisa que não está na Escritura, alguma coisa que foge do que nós temos dentro da Bíblia, então tem que ser descartado, porque daí não vem de Deus. Então, acho que bom senso bíblico.
Se a Bíblia for a nossa peneira, a nossa fonte para julgar esse tipo de manifestação, muito bem. Por mais que eu admita, eu tenho um pezinho sim no cessacionismo, de achar que com a escritura que nós temos agora, não há necessidade de tal situação, e que isso ficou restrito a esta comunidade primitiva em Atos dos Apóstolos. Mas veja, a minha opinião nunca vai limitar a ação de Deus. Se Deus quiser rasgar o céu e fazer um outdoor divino com letras pegando fogo para falar alguma coisa para cada um de nós, ele é Deus e ele faz da maneira que ele quiser. Os nossos conceitos teológicos e filosóficos jamais vão limitar o Senhor, nem podem, né? A nossa teologia deve ser uma teologia que não tenta encarcerar Deus em conceitos humanos, jamais. Nisto, os orientais, os teólogos das igrejas do Oriente, as igrejas cristãs do Oriente, são mais abertos, né? Fala, Deus é Deus. E ele é o totalmente outro, ou seja, ele não está dentro do nosso campo de ciência em que nós vamos racionalizá-lo. Ele vai para muito além da nossa compreensão humana. Tá? Então, eu acho que o bom senso bíblico é importante para este caso. Então, qual que é o termômetro? Se alguém aparecer aí na sua casa e falar, eu tive uma visão, Deus falou comigo acerca de você, não seja mal educado, ouça o que a pessoa tem para falar. Acho que a pessoa é bem intencionada. Depois que você ouviu, se você achar necessidade, você pode agradecer, pode ficar quieto, mas se achar que tem que fazer algum apontamento bíblico com todo carinho, fala, pô, meu irmão, mas isso aí parece-me que não tem muita base bíblica que você me disse e tal. Então, eu agradeço o seu intento aí, mas eu não, desculpe, mas eu não quero isso aí não. Agora, se a pessoa traz algo que é bíblico para a sua vida, etc., você agradece a exortação e fala, olha, de fato, pela Escritura, Deus tem falado comigo sobre esta mesma coisa. Tá? Mas, cuidado, né? Todo exagero é preocupante, né? Até no meio pentecostal, há uma brincadeirinha que eles fazem, né? Que é chamada profetada. Fala, rapaz, tomei uma profetada ali agora que eu até perdi o rumo de casa. Porque é muito comum, né? O abuso, o exagero. Você veja aqui, em toda a história de Atos, nós temos Ágabo prevendo algo que pegaria o mundo todo, e a ênfase do texto é no socorro que a igreja de Antioquia faz, enviando dinheiro para os cristãos de Jerusalém. Não é um texto sobre profecia, pois você não vai encontrar muitos outros elementos como este aqui. Então, tem alguns abusos, né? Pegar isso e começar como via de regra. Você entrou na igreja, a pessoa já bota a mão na tua cabeça. Deus tem uma revelação para você, meu irmão. Cuidado. Respeito quem gosta, quem admira. Mas no nosso seio de igrejas cristãs reformadas, nós não vamos encontrar isto, tá? Para nós a Bíblia é a revelação suficiente de Deus. A Bíblia já nos traz aquilo que nós precisamos. Mas encerro também sendo repetitivo, né? Se Deus quiser, meu irmão, minha irmã, Deus faz como Ele quiser. Se Ele quiser virar de ponta cabeça a gente aqui agora, Deus é Deus. Nós não temos. E que bom que Ele não está preso às nossas tramas verbais, como disse Rubem Alves. Que Deus nos abençoe com esse texto e nos ensine. Acima de tudo, não seja o nosso foco essa polêmica se tem profeta, se não tem profeta, se revela ou se não revela. Mas o foco do texto é: e você, meu irmão, minha irmã, tem coragem de botar a mão no bolso e ajudar aqueles cristãos e cristãs e aqueles que têm necessidade? Acho que essa, mesmo os que estão mais distantes, acho que esse é o desafio para nós do texto, né? Muito mais difícil do que profecia, né? Você botar a mão no bolso para ajudar alguém que precisa. Que Deus nos instrua com esta lição. E vamos lá para os nossos momentos de oração. Se você ainda não fez seu pedido, dá tempo. Né? Pode pedir por você, pedir por outra pessoa, e etc. Pode agradecer, né? Bom, o primeiro pedido que aparece aqui para mim é do nosso irmão Carmelito. Pede oração para todos os enfermos que estão hospitalizados. Pede oração pela sua família e todos os irmãos da igreja presbiteriana, né, que é o Carmelito e a Marina é esposa do seu Carmelito.
Temos o pedido aqui da Denise. Ela pede oração pela sua família, pela sua sobrinha Ingrid e pela Juraci Rauch, que passam por momentos difíceis de saúde. Então, orar pela saúde da Ingrid, da Juraci, também por toda a família da Denise. A dona Carmen pede oração pela paz dos países americanos, estão enfrentando tanto ódio na política, né? Em especial os enfrentamentos no Chile, na Colômbia, Estados Unidos e outros, né? Então, oremos pela paz entre as nações, né? Ideologia política tem sido algo realmente triste, né, dona Carmen? Esta polarização política não ajuda ninguém, né? Temos que andar centrados, né? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. O que a Bíblia pede de nós? Moderação. O diácono Osni pede oração por todas as famílias, por todos que estão doentes, por todos aqueles também que enfrentam problema com vícios. Pede oração especial pelos seus sobrinhos, pela sua mãe e pelas suas irmãs. Pede também pela mãe da Valéria, pelo irmão e pelos familiares da Ivone, esposa do diácono Homero, e também pela recuperação do nosso irmão Silvio, né, que está melhorando, graças a Deus. Tive o prazer de falar com ele por telefone, né, e o Silvio já tá bem, né, tá uns 99% quase. Mas quando tiver 100%, a Bernadette não libera o Silvio de jeito nenhum. É só no 100%. A dona Carmen também pede oração pela sua prima Teresa, para que Deus acalme o seu coração na situação no Chile. E pede para toda a família, em especial pela Carolina Hidalgo. Nós temos orado pela Carolina Hidalgo, né, nossa irmã chilena, esposa do pastor Gerardo, da Igreja Presbiteriana lá no Chile. Ela está com um problema com um tumor que foi encontrado no seu cérebro. O Osni complementa aqui, o irmão da Ivone é Antônio. A nossa irmã Raquel pede oração pelas nossas amadas sócias eméritas da SAF. Então, emérita quer dizer que tem muitos anos aí, pelo menos 25 anos de SAF. Pelo exemplo de vidas cristãs, de serviço ao Senhor, amor pela igreja. E pede pela saúde delas. A dona Auristela, com 90 anos. A dona Jaci, com 100 anos. A dona Jussá, com mais de 90 anos. A dona Débora, com mais de 80 anos. E a Irailde, com 70 anos. Então, orar pelas nossas sócias eméritas e pela saúde delas, né? São muitos anos servindo ao Senhor. Então, vamos orar. Vamos orar por todos esses pedidos. Senhor, nós intercedemos pela vida do seu Carmelito Zimmermann, da sua esposa Marina, de todos os seus familiares. Pedimos a tua bênção sobre todos que estão doentes, internados. Pai eterno, que o Senhor tenha misericórdia de todos os hospitalizados, curando, restaurando a sua saúde. Abençoe, ó Deus, toda a família do seu Carmelito e também todos os irmãos e irmãs presbiterianos aqui de Blumenau, os irmãos da Igreja Filadélfia, da nossa igreja aqui em Ponta Aguda. Abençoe cada um e cada uma. Cuida, ó Pai, do seu Carmelito e da Dona Marina, suprindo todas as suas necessidades e guardando-os, livrando-os de todo o mal. Pai, intercedemos pela vida da Denise, do Marcelo, da Manu. Abençoa esta família, cuida deles, ó Pai, protege-os, supre todas as suas necessidades, ó Pai. Senhor, suplicamos pela saúde da Ingrid e da Juraci. Pai, colocamos elas nas tuas mãos, pedindo bênção e restauração. Cura-as, ó Pai, para a honra e glória do teu nome.
Senhor, abençoe a nossa irmã Carmen, abençoe o seu Omar, derrama bênção sem medida sobre eles e seus familiares no Brasil, no Chile. Deus eterno, colocamos todo o mundo, todo o país, toda a nação, ó Pai, em que ódio acaba se tornando uma arma a ser usada por ideologização política. Deus eterno, tenha misericórdia de todo e qualquer fundamentalismo, de todo e qualquer fanatismo. Pai, ajuda-nos cristãos a disseminarmos amor e não ódio, a pensarmos que a nossa bandeira é Cristo e não um partido político. Livra-nos dessa polarização de esquerda, de direita. Pai, livra-nos de colocar políticos em pedestais e idolatrá-los, porque a resposta para o Brasil e para o mundo está no Senhor Jesus e no Evangelho. Não está na política de nenhum presidente, de nenhum governador e de nenhum prefeito. Sabemos que a solução está em Cristo e na disseminação do seu reino. Pai eterno, tenha misericórdia do mundo e principalmente todos aqueles que estão cegos, brigando por causa de política. Tem de misericórdia, Deus. Pai, pedimos ainda pela vida do diácono Osni, da nossa irmã Valéria, suplicando bênção sobre eles, sobre toda a sua família, por todos que estão doentes, por todos que estão encarcerados no vício. Pai eterno, abençoe os sobrinhos, abençoe a mãe, as irmãs do Osni. Também, ó Deus, abençoe a mãe da Valéria, o seu irmão, todos os seus familiares. Pai, pedimos também pelos familiares da Ivone, esposa do diácono Homero. Também, Senhor, pela vida do Silvio, nosso irmão, te louvamos pela recuperação e que ele fique totalmente bem, para a honra e glória do teu nome. Pai, ainda suplicamos pela vida da Teresa, que Deus acalme o seu coração lá no Chile, e ainda clamamos pelo milagre na vida da Carolina Hidalgo, Pai. Cuida dela, Deus, abençoe a tua serva, abençoe o pastor Gerardo, abençoe essa família, Deus. Cuida deles. Nós cremos no teu poder e na tua boa mão. Senhor, abençoe a nossa irmã Raquel, cuida dela e de toda a sua família, abençoe dando sabedoria, que a tua serva, Pai, seja alvo das bênçãos do Senhor. Deus eterno, nós agradecemos e pedimos pela saúde das nossas irmãs que há tantos anos servem ao Senhor na Sociedade Auxiliadora Feminina, a nossa irmã Auristela, a nossa irmã Jaci, a nossa irmã Jussá, a nossa irmã Débora, a nossa irmã Irailde. Pai eterno, cuida da saúde destas irmãs. Deus, nós te louvamos pelo exemplo de vida, de fé, de compromisso, Pai, que são. Que aprendamos com elas, ó Pai, a amar-te, a temer-te, a servir-te, ó Pai. Cuida delas, ó Deus, dando saúde e cuidando, ó Pai. Senhor, toma nas tuas mãos todos os irmãos e irmãs que estão aqui presentes, bem como seus familiares, suprindo as suas necessidades. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos mandar aqui os nossos abraços. Se você está assistindo, deixa um oizinho aí, né, para a gente mandar um abraço para ti. Então, boa noite, Léo. Boa noite, presbítero Max. Um grande abraço. Boa noite, Gaia. Um abração para ti, para toda a família. Deus lhes abençoe. Boa noite, seu Omar. Boa noite, dona Carmen. Um grande abraço. Que Deus lhes abençoe. Envie as nossas saudações lá ao Chile. Estamos orando por todos lá também. Boa noite, diácono Osni. Boa noite, irmã Valéria. Um forte abraço. Boa noite, Dulceleia Pereira, nossa irmã de Itapema, né? Sempre presente conosco. Que Deus lhe abençoe. Boa noite, Rose Andrade. Um grande abraço para ti. Deus lhe abençoe. Boa noite, seu Carmelito. Boa noite, Marina. São os nossos irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana de Blumenau, do pastor Márcio, né? Deus lhes abençoe. Um grande abraço, viu, seu Carmelito? Um grande abraço para nossa irmã Marina. Deus abençoe muito o reverendo Márcio, né? Um grande abraço. Boa noite, Raquel. Um abração para ti. Tenha uma noite aí de paz na presença do Senhor. Boa noite, Solange. Solange é a nossa irmã, amiga lá de Xanxerê. Que Deus lhe abençoe, viu, Solange? Boa noite, Denise. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Manu. Um abração para vocês. Estamos com saudades, tá? Que Deus lhes abençoe muito.
Boa noite, Rosilda. Um grande abraço para ti. Que Deus lhe abençoe. Um abração para todos aí, a sua família. Boa noite, dona Zeni. Boa noite, seu Dino. Boa noite, Ana. São os nossos irmãos lá de Xanxerê também, membros da Igreja Presbiteriana de Xanxerê. Que Deus lhes abençoe. Boa noite, Adeni Oliveira. Que Deus lhe abençoe muito. Um grande abraço. Seja bem-vinda aqui à nossa página. Tenha uma noite abençoada. Boa noite, Claudete Bittencourt, nossa irmã também lá de Itapema. Um grande abraço para ti, para o seu esposo. Que Deus lhe abençoe muito. Obrigado pela companhia. Boa noite, João Veríssimo. João é o vizinho, né, que já trouxe aqui os momentos de louvor para a gente. Deus abençoe, João. Um abraço para ti, um abraço para Tamires, um abraço para Júlia, um abraço para Maria, né? A Maria que é minha amiga. Tem 3 aninhos a Maria, né? De vez em quando ela invade aqui, é porta a porta o apartamento, né? Isso é de frente, né? De vez em quando a gente tem a grata visita da Maria aqui. Então, uma alegria na nossa vida, viu, essa família. Deus abençoe, viu, João? Um abração para vocês. Boa noite, Diomar Pérez, nossa irmã lá de São Paulo, né? Amiga do Max. Que Deus lhe abençoe. Um abração para ti, para o seu filho Alexandre. Sejam muito bem-vindos. Uma alegria tê-los aqui conosco. Bom, são os nominhos que apareceram aqui para mim, tá? Então, se você curtiu e às vezes não comentou, ou comentou e não apareceu aqui para mim, que Deus lhe abençoe muito, sinta-se abraçado pela Igreja Presbiteriana de Blumenau. Muito obrigado pela sua presença aqui na nossa live. Então, nós voltamos amanhã, às 20 horas, com a nossa live Orai Sem Cessar. Então, que Deus abençoe a todos e a todas. Uma boa noite. Hoje eu senti falta da Letícia, não apareceu a Letícia aqui. Não apareceu, mas a gente pula depois. Ela briga, né? Se pular o abraço dela aqui. Ô Raquel, depois você coloca o nome da Letícia na lista aí das eméritas, né? Que daí quando ela assistir o vídeo ela vai ficar brava com a gente. Então, boa noite a todos e a todas. Vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra, para todos sempre. Amém. Então, até amanhã.